Dona Josi, 2014 nós iniciamos projetando o ano para viver vitórias. O que aconteceu nesse ano de 2014 na vida da senhora? Eu posso dizer que o impossível. O impossível aconteceu, porque Deus realizou sonhos e me favoreceu, que o Espírito Santo ainda foi revelando o que eu tinha pedido, porque às vezes a gente pede, profetiza, e Deus ele tem o tempo dele, ele vai fazendo conforme a sua fé, conforme você vai dando oportunidade, você vai crendo, você vai vivendo as situações, você vai reagindo e Deus vai fazendo. Então esse ano eu vivi experiências que eu pedi e nem me lembrava, e coisas que eu não pedi, porque o que Deus faz é muito além. É bom, perfeito e agradável. Deus honrou na vida profissional? Honrou na vida profissional. Deus falou, vai para a terra da fome, vai para a terra de Isaac. Eu falei, não, Deus, eu posso falar com propriedade que eu não posso ir. No meu trabalho, eu trabalho com vendas, e no meu trabalho a gente reveza horários. Então, eu tinha um desejo no meu coração de fazer a obra, de evangelizar, de me tornar uma obreira, de fazer mais para Deus, para tentar retribuir um pouquinho do que Ele fez na minha vida. Porque quando eu cheguei aqui, eu não cheguei só destruída financeiramente, profissionalmente. Eu cheguei aqui destruída emocionalmente e espiritualmente. A minha maior libertação e a minha maior vitória foi a sabedoria que a palavra de Deus me trouxe através do ministério. Eu aprendi a jejuar, a orar aquela oração sincera, que uma vez eu ouvi a bispa falar que as nossas orações elas não têm que ser sofisticadas, elas têm que ser sinceras, aquela que chama a atenção de Deus. Eu aprendi a orar, eu aprendi a jejuar, estar nas reuniões, a importância de fazer o jejum. Aqui é um ministério sério, onde a gente jejua, a gente ora e a gente vê o resultado, mas é na perseverança, porque quando a gente se aproxima de Deus é que vem as lutas. As pessoas acham que quando vem para Jesus as lutas acabaram, mas não é isso. Quando você vem aí que as lutas vêm, aí que você tem que permanecer, ficar forte, se manter alegre, você vai dando condições, porque o que a gente tem que fazer é agradar a Deus. É o que eu falei para o Senhor e falei para o Bispo Pedroso, que assim, as lutas elas vêm e a gente tem que se manter alegre. E eu falei para o Senhor que assim, eu não ando com o diabo, eu ando com Deus. Eu não sirvo o diabo, eu sirvo a Deus. Eu sou pecadora, mas eu não sou praticante do pecado, eu sou praticante da santificação. Então o que acontece na minha vida é com propósito. Se é com propósito, eu me mantenho alegre, eu continuo e Deus vai cuidando, e Deus foi cuidando. E esse ano eu posso dizer que foi um ano desafiador, mas foi um ano de livramento. Eu vi o cuidado de Deus, eu vi o impossível, eu vi assim, o impossível na minha vida. Eu posso falar que Deus já fez. E posso dizer que as 3 situações da minha vida, uma delas, como a bispa trouxe na palavra, o único gigante vai cair, e não caiu ainda, porque essa semana eu fui agraciada com férias. Depois de 20 anos, o franqueado fez um esquema para uns trabalharem no Natal, outros no Ano Novo, mas no último dia que eu trabalhei domingo passado, Deus já deu a resposta e falou assim, olha, é isso que eu tenho com você, é só você esperar, essa é a bordinha. Então eu posso dizer que as 3 situações eu não vou levar para 2015. Pastor, na terça-feira do dia 9 de dezembro, eu liguei para esse vendedor e falei, e aí? Ele falou assim, Josi, infelizmente não tem um carro no estoque. Eu olhei 11 horas da manhã hoje e não tem. Aí eu falei, por favor, olha mais uma vez. Ele falou, bom, eu vou olhar porque você está me pedindo. Quando ele abriu a tela, pastor, ele falou, Josi, você não acredita. Quando ele falou, Josi, você não acredita, eu falei, ô Glória, o senhor mandou fabricar o carro para mim. Ele falou, Josi, você não acredita. Entrou um carro 1.4, preto, direção hidráulica, completo, do jeito que você queria, e tem um acessório. Pastor, quando ele falou que tem um acessório, Deus sabe que é verdade. Eu tinha olhado no site, esse acessório eu queria desde o outro, há 3 anos atrás, quando eu comprei, que no meu carro não era item de série, mas era R$700 a mais, então era um sonho que não tinha como. Ele falou, entrou, e pelo mesmo preço. Eu falei, como assim? Não, é que foi fabricado assim, entrou como de série, você não vai pagar. E eu falei, até a cor Deus escolheu. E pastor, não termina aí. Aí fui para acertar tudo. Aí eu falei, bom, eu já estou aqui, tem uma diferença que tem que financiar muito pouca, mas tinha. E
eu não ia ter o olerite para comprovar e estava no espírito orando, bom, qualquer coisa que dá errado, o senhor não está nisso. Aí o próprio vendedor... Ou seja, esse é o espírito que a senhora aprendeu aqui. A direção que sai do altar. A senhora saiu daqui estabelecida certa, que se qualquer coisa que saísse fora, não era de Deus. Não era de Deus, porque o que eu aprendo aqui é que nós temos que orar, jejuar, entregar na mão de Deus e Deus vai tomando todas as situações. E o que é de Deus é bom, perfeito e agradável, traz paz, não tem dúvida. O que é confuso não é de Deus, o que é bagunçado não é de Deus. E aí eu fiquei naquele espírito, o vendedor ele não acreditou. Quando ele lançou os meus dados, apareceu aprovado. Aí ele falou assim, Josi, agora a gente vai ver os documentos que precisa. Porque ele já está acostumado, ele sabe que pede um monte de documento. E eu falei, Senhor, qualquer coisa eu vou aceitar que o senhor não está nisso. E aí ele foi para o gerente, voltou, olhou na tela, olhou para o gerente, eu já estava inquieto. Falei, meu Deus, o que será que é que ele está tão inquieto? É porque ele não acreditava. Ele veio e falou assim, Josi, a única coisa que o banco pediu foi o xerox da sua habilitação. Oh, glória. Algo impossível ser acontecido. Impossível, pastor, ó, impossível, zero. E outra coisa, o modelo do meu carro mudou esse ano. Então, se eu continuasse com aquele, ia desvalorizar, porque ele mudou a frente, a traseira e por dentro. Ele é outro carro. Que ano que é o carro? 2015. Mano, você está em 2014? Modelo 2015, não tem nem na loja. Deus mandou fabricar o único. Lembrando que a senhora passou em um corredor de carro, o carro estava com 11 mil quilômetros e a senhora disse que não ia aceitar esse ano. E Deus providenciou antes da vigília da virada. É verdade. Eu passei em março no meu primeiro corredor de carro. E quando a diaconisa Jéssica perguntou para mim o que eu queria, eu falei assim, olha, ele tem 11 mil quilômetros e eu não quero mais, eu quero outro. E Deus, ele trabalha de uma forma tão maravilhosa que ele falou, filha, eu vou te dar outro, mas é da minha maneira. Mas confia, Deus testa a nossa perseverança e a nossa perseverança. 2014, resume para mim, melhor ano da vida da senhora? Melhor ano da minha vida. Eu já vivi milagre, já vivi o impossível. As 3 situações eu não tenho mais, em nome de Jesus. A minha mãe, ela era alcoólatra, catadora de lixo, eu catava lixo com ela. Eu tinha um pai que era alcoólatra. Uma irmã que morreu aos 34 anos, drogada, prostituída. Ela morreu de AIDS, deixou uma filha com 15 anos grávida, um filho de 7 anos. E quando a minha mãe morreu, eu tinha 10 anos, atropelada, porque ela estava alcoolizada. O rapaz que atropelou também estava drogado, não tinha habilitação. Assim, um histórico de destruição mesmo. A senhora é um daqueles casos que tinha tudo para não dar certo. O senhor acredita, pastor, que é verdade? Na faculdade, eu sou formada em administração e marketing. E na faculdade eu estudei de manhã. E mesmo de manhã o pessoal ia para barzinho, beber. E eu sabia o que o álcool e a droga fez na minha família. Eu posso dizer hoje sem vergonha nenhuma. Eu tenho 36 anos, eu nunca coloquei uma gota de álcool na minha boca, nem cigarro, porque eu sabia o que aquilo ia causar na minha família. E o pessoal da faculdade ainda falava assim, você é covarde, porque você não bebe, você acha que você vai ser a mesma coisa. Eu falei, eu prefiro acreditar que eu sou covarde e nunca experimentar e ver o que isso pode fazer, porque eu sei o que pode fazer. A minha família foi destruída. Por isso que aquilo que a bispa fala, que você fala assim, o meu pai era, eu tenho que ser. Não, você tem a sua escolha. Você tem a sua escolha. Eu fiz a escolha de seguir Jesus e ele mudou a minha vida. Vale a pena perseverar? Vale a pena perseverar. E olha, eu falo uma coisa, é na tribulação que a gente persevera e a gente tem esperança, como diz a palavra de Deus, e a gente dá condições para Deus fazer o impossível muito melhor, porque o que a gente quer, nossa, não é nada do que Deus tem para nós. Eu vivi isso no carro, no meu trabalho, na minha vida espiritual. Eu só posso dizer que o ministério, para mim, o nome já diz mudança de vida, mas ele não só mudou a minha vida, ele mudou a minha história. Feliz. Feliz, abençoada, graças a Deus. Nós fechamos dia 31 de dezembro os meus projetos de conquista para 2014 e a senhora viveu tudo. 2015 vai projetar e vai participar dos jejuns? Amém. Agora com mais força, mais tempo. E eu creio que espiritualmente eu vou crescer muito mais. Eu quero trabalhar para a obra. Eu quero poder ajudar as pessoas, as almas. O que eu recebi e o que eu recebo no ministério, eu quero passar para as pessoas.